Você já percebeu que existem certas pessoas que não apenas te incomodam, mas parecem tocar uma região muito específica dentro de você? Como se um gesto simples ou até a maneira como a pessoa existe no mundo conseguisse despertar uma reação maior do que a situação justificaria? Não estou falando daquele incômodo natural diante de uma injustiça, de uma falta de respeito ou de uma violência real, porque há coisas que precisam sim ser reconhecidas como erradas. Estou falando de outra coisa. Estou falando daquele desconforto que vem carregado, que te tira do eixo, que ocupa sua mente por horas, fazendo você repetir mentalmente a cena, elaborar respostas, julgar, comparar e se defender por dentro, mesmo quando não tem mais ninguém falando com você. Esse tipo de reação merece atenção, porque muitas vezes ela não revela apenas algo sobre o outro, ela revela algo sobre você. E é aqui que a gente começa a falar da sombra. A sombra, em psicologia profunda, especialmente a partir da tradição junguiana, é o nome dado a tudo aquilo que a pessoa não consegue reconhecer plenamente em si mesma. E por isso empurra para uma zona inconsciente. Quando eu falo de inconsciente, não estou falando de algo distante. Estou falando de conteúdos internos que continuam atuando em nós. Mesmo quando a gente não percebe a sua presença. São emoções, desejos, impulsos, memórias, julgamentos, talentos e possibilidades que foram de alguma forma rejeitados pela imagem que construímos de quem acreditamos ser. A sombra não é apenas um lugar da maldade como muita gente imagina. Essa é uma compreensão um pouco limitada. A sombra guarda sim raiva, inveja, ciúme, orgulho, agressividade, mas ela também pode guardar brilho, força, autoridade, sensualidade, criatividade, coragem, desejo de prosperar e a capacidade de ocupar espaço. Às vezes, aquilo que a pessoa chama de humildade pode ser um medo de aparecer. E o que ela chama, às vezes, de desapego é apenas uma forma elegante de não se comprometer com a sua própria potência. Por isso, olhar para a sombra não é fazer uma caça moral contra si mesmo, não é se acusar e nem se punir. É olhar para a sombra, é desenvolver uma honestidade mais refinada, capaz de dizer: isso também existe em mim, ainda que eu não queira me reduzir a isso. Essa é uma diferença essencial. Reconhecer um impulso não significa obedecer a ele. Reconhecer a sua raiva não significa agir com violência. Reconhecer inveja não significa destruir alguém. Pelo contrário, aquilo que a gente reconhece pode ser educado, integrado, transformado. E aquilo que a gente nega tende a agir pelas suas costas. E talvez essa seja uma das formas mais simples de começar a identificar a própria sombra. Observar onde a sua reação é maior do que o fato. Quando alguém recebe reconhecimento e você sente uma irritação que não consegue explicar. Talvez exista ali uma parte sua que também deseja ser vista, mas que aprendeu a considerar esse desejo como vaidade. E quando alguém se posiciona com firmeza e você imediatamente chama essa pessoa de arrogante, talvez exista em você uma força de afirmação que foi reprimida, porque em algum momento da vida, ser firme significou correr o risco de ser rejeitado. Mas quando alguém vive com mais liberdade, mais prazer, é espontâneo, e isso te incomoda profundamente,
talvez não seja apenas uma crítica moral, talvez seja uma parte sua, ainda aprisionada, olhando para fora e sentindo a dor da própria contenção. Perceba que isso não significa que o outro esteja sempre certo ou que todo incômodo seja projeção. E a projeção aqui é um termo importante. Então vamos explicar com calma. Projetar é atribuir ao outro algo que existe em nós, mas que ainda não conseguimos reconhecer diretamente. É como se a mente colocasse do lado de fora uma imagem interna que não conseguimos sustentar do lado de dentro. Então eu olho para alguém e digo: essa pessoa é insuportavelmente vaidosa, quando talvez eu mesmo tenha uma relação mal resolvida com o desejo de ser admirado. Eu olho para alguém e digo: essa pessoa é fria, quando talvez exista em mim uma necessidade reprimida de distância, silêncio, de proteção. E quando eu julgo a pessoa que é egoísta, mas talvez eu tenha passado a vida me abandonando para ser aceito. E agora eu não suporto ver alguém escolhendo a si mesmo. Esse é um ponto bem delicado, porque a sombra costuma se esconder através de justificativas muito convincentes. Ela raramente vai aparecer dizendo: eu sou a sua inveja, seu medo, sua necessidade de controle. Normalmente ela parece muito bem vestida. Ela diz: eu estou só sendo realista, quando talvez esteja com medo. Ela diz: eu tenho senso crítico, quando talvez esteja invejando. Ou eu me preocupo com você, quando talvez esteja tentando controlar. E às vezes ela diz que eu já superei, quando talvez apenas tenha enterrado a dor em uma camada mais profunda. Por isso a pergunta para ser feita é: por que isso me afeta desse jeito? Essa pergunta, quando feita com sinceridade, ela desloca você da posição de juiz para uma posição de observador. E aqui o observador é aquela parte mais lúcida de nós, capaz de perceber os pensamentos, as emoções e os impulsos, sem ser dominado por eles. Quando você desenvolve esse observador interno, começa a notar que nem toda emoção precisa virar reação e que um julgamento não precisa ser uma verdade. Às vezes o incômodo é apenas uma porta. Se você atravessar essa porta com coragem, encontra uma informação preciosa sobre a sua própria vida interior. A sombra também se revela nos padrões que se repetem. Há pessoas que dizem querer prosperar, mas quando a vida começa a abrir espaço para o crescimento, elas se sabotam, criam conflitos, se desorganizam, adoecem, ou encontram uma razão aparentemente lógica para voltar ao ponto interior. Há pessoas que dizem querer amar, mas quando alguém realmente se aproxima, começam a enxergar defeitos insuportáveis, procuram sinais de ameaça, testam o outro, esfriam ou fogem. Há pessoas que dizem querer paz, mas escolhem ambientes, relações, conversas que mantêm o sistema nervoso em estado de guerra. Quando existe uma distância muito grande entre aquilo que você afirma desejar e aquilo que você repete na prática, ali é uma região da sombra pedindo investigação. Não para gerar culpa, mas para você compreender qual parte sua associa crescimento a perigo, amor a perda, liberdade a abandono, dinheiro a culpa, prazer a punição ou visibilidade a rejeição. Essas associações internas muitas vezes foram formadas na infância,
ou em experiências emocionais marcantes. Elas não desaparecem apenas porque a mente adulta decidiu pensar positivo. Elas precisam ser vistas, nomeadas, compreendidas e integradas. Integrar é outro termo importante, porque integrar a sombra não significa liberar todos os impulsos, nem romantizar tudo que existe dentro de nós. Integrar significa trazer para a consciência aquilo que estava separado da nossa identidade, para que possamos nos relacionar com esse conteúdo de maneira mais responsável. Uma raiva integrada pode se transformar em limite. Uma inveja pode se transformar em clareza sobre aquilo que você deseja desenvolver. Um medo integrado pode se transformar em prudência verdadeira, não em paralisia. E uma ambição pode se transformar numa construção, num serviço, numa realização, em vez de virar comparação, disputa ou arrogância. A sombra não integrada, por outro lado, costuma criar sintomas na vida. E aí, quando eu falo sintoma, não estou falando apenas de sintoma físico, embora o corpo muitas vezes participe desse processo. Eu estou falando de repetições emocionais, escolhas contraditórias, relações que seguem o mesmo roteiro, fracassos que parecem obedecer a um limite invisível, explosões desproporcionais, ressentimentos antigos, necessidade de aprovação, controle, vitimismo ou superioridade moral. Tudo isso pode ser uma forma indireta, uma parte reprimida tentando ser reconhecida. É como se a sombra dissesse: eu estou aqui, mas como você não me escuta, ela aumenta o volume. Primeiro aparece como incômodo, depois uma repetição e depois como uma crise. E se você ainda não olha, pode aparecer uma ruptura. E é por isso que em muitos processos de amadurecimento, a crise não é apenas um castigo ou um azar. Às vezes ela é uma forma dura, pela qual a vida interior exige uma reorganização. A crise pode revelar uma imagem antiga de si mesmo que não sustenta mais a complexidade de quem você se tornou. Pode mostrar que a persona, outro termo importante aqui, ficou estreita demais. A persona é a máscara social, o conjunto de papéis e imagens que usamos para viver em sociedade. Competente, o bonzinho, o espiritualizado, o forte, o racional, o desapegado, o cuidador, o bem-sucedido. A persona não é falsa por definição, ela é necessária. O problema começa quando a pessoa acredita ser apenas a máscara e passa a negar tudo que não combina com ela. Uma pessoa identificada com a imagem de bondade pode não reconhecer sua raiva e por isso expressá-la de maneira indireta, como ironia, passividade, manipulação ou culpa. Uma pessoa que se identifica com a imagem de força, ela pode não reconhecer as suas fragilidades e por isso desprezar quem sofre, quando na verdade ela está fugindo do próprio medo de desabar. Uma pessoa identificada com a imagem de espiritualidade pode não conseguir reconhecer inveja, desejo, orgulho, carência, e então transforma tudo em discurso elevado, enquanto por dentro ela continua presa aos mesmos conflitos humanos. A maturidade espiritual não é parecer acima da condição humana. Maturidade é ter coragem de atravessar a condição humana sem mentir sobre ela. E isso muda a forma como você se observa. Em vez de perguntar como eu elimino a minha sombra, pergunte como eu aprendo a me relacionar com aquilo que em mim ainda não foi iluminado pela minha consciência.
porque eliminar a sombra à força é apenas criar uma nova repressão. A tentativa de parecer puro demais frequentemente gera uma sombra ainda mais perigosa, porque tudo aquilo que pode aparecer na consciência começa a atuar escondido, com mais sofisticação e menos responsabilidade. Por isso, o trabalho real é mais humilde, quando ele começa quando você consegue dizer: eu também sinto inveja, eu também tenho medo, eu também desejo reconhecimento, eu também posso ser injusto, eu também posso querer controlar, eu também posso me enganar. E aí, ao mesmo tempo, você consegue dizer: mas eu não preciso obedecer cegamente a isso. Essa é a diferença entre lucidez e indulgência. A indulgência é usar a sombra como desculpa. Lucidez é reconhecê-la para não ser governado por ela. Agora, existe uma parte da sombra que muitas pessoas esquecem. Talvez ela seja uma das mais importantes. A sombra positiva. A sombra positiva é formada por qualidades luminosas que a pessoa não conseguiu assumir. Parece estranho, mas muita gente reprime o próprio brilho, porque em algum momento brilhar trouxe punição, inveja, cobrança ou rejeição. Muita gente reprime a própria inteligência para não ameaçar os outros, reprime a beleza para não despertar julgamento, reprime a prosperidade para não sentir culpa, reprime a sua autoridade para não ser vista como arrogante. Então a pessoa passa a viver abaixo de si mesma, chamando isso de simplicidade, destino, humildade ou realismo. Mas no fundo existe uma dor silenciosa de não ocupar o próprio lugar. Uma boa pergunta para acessar essa dimensão é: quem eu admiro de forma intensa, quase dolorosa? Porque a admiração também aponta caminhos. Aquilo que você admira profundamente em alguém pode ser uma parte sua ainda que não foi desenvolvida, uma possibilidade interna esperando autorização para crescer. Não significa que você deva copiar a pessoa, mas talvez deva escutar o símbolo que ela representa para você. Se você admira alguém pela coragem, talvez exista coragem em você pedindo passagem. Se admira alguém pela elegância, existe uma relação aí, mas refinada com a própria presença querendo nascer. Se você admira alguém pela liberdade, talvez exista uma parte sua cansada de viver pedindo permissão. E se admira alguém pela prosperidade, talvez exista em você um desejo legítimo de construir uma vida mais ampla, mas que ainda encontra culpa ou medo no caminho. Nesse sentido, a sombra não é apenas o porão da alma, ela também pode ser um cofre. Há coisas valiosas trancadas ali. Mas esse cofre ele não se abre com pressa nem com violência. Precisa de presença, consistência, verdade. Um exercício simples que você pode fazer hoje é: escolhe uma reação recente que tenha sido emocionalmente carregada. Não escolha o maior trauma da sua vida, nem uma situação extrema. Começa por algo cotidiano, porque a sombra costuma se revelar muito bem nos detalhes. Pense em uma pessoa ou uma situação que te irritou, te provocou, te deixou preso num julgamento. Em seguida, você pergunta com honestidade: o que exatamente me afetou aqui? Tenta ser preciso. Não diga apenas: a energia da pessoa era ruim, porque isso pode virar uma forma de fugir da investigação. Pergunte: ela parecia confiante demais? Ela recebeu atenção? Ela demonstrou uma liberdade que eu não me permito? Ela me fez sentir pequeno, invisível, ameaçado ou rejeitado?
Depois você avança um pouco mais e pergunta: onde isso vive em mim? Talvez viva como um desejo reprimido, como medo, memória antiga, ou uma qualidade sua que você condenou. Talvez como uma ferida que ainda interpreta o presente com os olhos do passado. E então, quando alguma resposta surgir, não tenta resolver imediatamente. Apenas permanece ali um pouco com ela. Essa permanência ela é rara. A maioria das pessoas quer uma resposta rápida para se livrar do desconforto. Mas a sombra não se revela para quem só quer vencer. Ela se revela para quem aceita escutá-la sem ser devorado por ela. Se você perceber inveja, não fuja da palavra. Pergunte o que ela aponta. Inveja, quando observada com maturidade, pode revelar uma vida não vivida. Se você perceber raiva, pergunte que limite foi violado ou que impotência foi acumulada. Se perceber ciúme, pergunte que medo de perda, comparação ou abandono está por trás. Se você perceber desprezo, pergunte se ele não está te protegendo de uma insegurança antiga. Se você perceber necessidade de controle, pergunte qual parte sua não confia na vida, nos outros ou em si mesmo. A sombra fala em camadas. A primeira camada geralmente acusa o outro. A segunda começa a revelar a nossa dor. A terceira, quando a gente tem coragem de continuar, mostra a necessidade profunda que ficou sem cuidado. E é aqui que o trabalho deixa de ser apenas psicológico e se torna também espiritual. Não no sentido de crença, rito ou discurso religioso, mas no sentido de integração da consciência. A espiritualidade madura é a capacidade de ampliar a percepção sem abandonar a responsabilidade. É perceber que existe algo em nós que pode testemunhar a dor, o medo, o impulso, sem se confundir totalmente com eles. É a possibilidade de responder à vida a partir de um lugar mais inteiro, e não apenas reagir a partir das feridas. Uma pessoa que começa a integrar a própria sombra não se torna perfeita. Ela se torna menos automática. Ela ainda sente, mas não precisa obedecer imediatamente. Ela ainda se irrita, mas ela consegue investigar. E ela ainda deseja, mas consegue discernir. Ela ainda erra, mas diminui a necessidade de justificar tudo. E talvez mais importante, ela se torna mais compassiva, não complacente, porque compaixão não é passar a mão na cabeça de tudo, mas compassiva no sentido profundo de reconhecer que a condição humana é complexa, contraditória e frequentemente ferida. Quando você reconhece a própria sombra, fica mais difícil se colocar acima dos outros com tanta facilidade. Você continua tendo discernimento, continua podendo dizer: isso é errado, isso não é aceitável, isso precisa de limite. Mas perde aquela superioridade rígida de quem não acredita participar da mesma matéria humana. A sombra, quando não é reconhecida, nos torna perigosamente inocentes a respeito de nós mesmos. Uma pessoa que acredita incapaz de determinados sentimentos é justamente a pessoa que corre maior risco de ser tomada por eles sem perceber. Por isso, frases como: eu jamais faria isso, eu nunca sentiria aquilo, isso não existe em mim, precisam ser tratadas com cuidado. Às vezes elas expressam um valor verdadeiro, mas às vezes são apenas portas trancadas com muita força. O caminho mais maduro seja reconhecer
que, como ser humano, carrego possibilidades contraditórias. Por isso, escolho cultivar consciência, responsabilidade e amor. Isso é muito diferente de se condenar. É uma forma mais lúcida de liberdade. Porque liberdade não é fazer tudo o que se sente. Liberdade é não ser escravo do que se sente. Quando você começa a ver a sombra, descobre que muita energia estava sendo gasta para manter uma imagem. É cansativo parecer sempre bom, sempre forte, sempre evoluído, sempre generoso e sempre acima de qualquer conflito. É cansativo sustentar uma versão de si mesmo que não permite humanidade. E essa energia, quando deixa de ser usada para repressão, pode voltar para a vida, para criar, amar, trabalhar, descansar, fazer escolhas melhores, colocar limites, prosperar, servir e existir com mais verdade. No fundo, identificar a sombra não é descer para a escuridão por fascínio pela dor. É descer com uma pequena luz na mão para buscar partes de si que foram abandonadas. Algumas partes precisarão ser educadas, outras curadas, outras apenas receber permissão para viver. Então, da próxima vez que algo te afetar de maneira desproporcional, antes de transformar imediatamente o outro em culpado, respire e pergunte: o que em mim foi tocado? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela tem uma força imensa, porque interrompe o automatismo da projeção e abre espaço para a consciência. E onde tem consciência, tem possibilidade de escolha. Não uma escolha mágica, não uma fantasia de controle absoluto, mas uma escolha real, a de não continuar repetindo inconscientemente aquilo que você ainda não teve coragem de olhar. A sua sombra não precisa ser sua inimiga. Ela se torna perigosa quando é negada, mas pode se tornar uma fonte de transformação quando é reconhecida com firmeza, humildade e responsabilidade. Talvez aquilo que você mais evita em si não esteja ali para destruir você, mas para finalmente ser compreendido. Talvez aquela emoção que você chama de feia esteja guardando uma necessidade legítima. Talvez aquele incômodo com o outro esteja mostrando uma vida que você ainda não teve coragem de assumir. Talvez aquela repetição que tanto te cansa seja uma mensagem antiga, insistindo em ser escutada de uma maneira nova. E talvez o começo de uma vida mais inteira não seja tentar parecer iluminado o tempo todo, mas ter a coragem silenciosa de olhar para aquilo que ainda não recebeu luz. E me conta aqui se esse vídeo te tocou em algo. Deixa para mim aqui nos comentários. E compartilha, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Um abraço e até o próximo.